A gente vai conversar sobre os professores da rede municipal de São Paulo que encerraram a greve, já voltaram às atividades. Tem reportagem do nosso site, tvtnews.com.br. Professores e servidores municipais de São Paulo encerram a greve. Durante a Assembleia foi apresentada uma pauta de 15 itens de compromissos que a Prefeitura de São Paulo firmou com a coordenação das entidades sindicais da educação municipal. A gente conversa agora com a Ivone Silva, bancária, presidenta do Instituto Lula, participa sempre às segundas aqui com a gente no TVT News, primeira edição. Ivone, tudo bom? Como você está? Estou bem, Thalita. E você, como é que está? Tudo certo. Ivone, sabe que semana passada, nas últimas semanas, a gente tem acompanhado de bem perto, né, essa greve dos servidores municipais, greve que agora foi encerrada. E a gente vem sempre aqui alertando, porque muitas vezes a sociedade, a população no todo, ou em partes, acaba se voltando contra profissionais da educação por estarem em greve, porque acaba prejudicando, é claro, a mãe que não vai poder levar seu filho para a escola. Mas a gente busca sempre deixar muito claro que a greve acontece por uma incapacidade ou falta de vontade por parte de gestores de não quererem negociar, de fato, condições minimamente dignas de trabalho para essa categoria. Então, acho muito importante a gente comentar sobre o que aconteceu e o que tem acontecido na gestão Ricardo Nunes na Prefeitura de São Paulo. Eu queria que você nos ajudasse a entender sobre isso. Bom, primeiro, boa tarde aí a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo. Primeiro, o seguinte, o prefeito Ricardo Nunes, né, que não é surpresa nenhuma para ninguém, resolveu não negociar com os servidores públicos municipais, né, que são as pessoas que trabalham na saúde, na educação, ou seja, em toda a prefeitura municipal, os concursados. Então, além dele estar terceirizando tudo, né, colocando em vários hospitais, por isso que vocês estão vendo aí muitas movimentações, atividades, por exemplo, em postos de saúde e hospitais, né? Porque ele está terceirizando tudo e o serviço diminuindo. Inclusive, Thalita, uma coisa absurda antes de falar da greve, né? O Ricardo Nunes agora decidiu fechar a parte de maternidade do Hospital Público Municipal. Olha que absurdo, você tem 54 mil servidoras municipais de idade fértil aqui na cidade de São Paulo, e ele simplesmente fecha porque o hospital dos servidores públicos é exatamente isso, é para os servidores públicos, então ele vai lá e fecha, né? Então, assim, é um total desrespeito aos trabalhadores e trabalhadoras, né, que ele está fazendo. Então, ele não negocia, né? Passou direto um projeto de lei para o aumento, e o aumento dos servidores foi em duas vezes, então deixando o aumento de 25 para 26, né? Então, lá em 26 ainda vai ter uma 2,55% ainda que eles vão pagar em 26, que é referente a 25, e os servidores públicos já estão pensando o seguinte, né? Já estão se organizando para a sua campanha em 2026, né? Porque o que eles vão receber em 25 tem a ver com em 26 vai ter a ver com 25 ainda, né? E fora isso, várias pautas deles não foram atendidas, por isso que eles continuaram a greve, né? Então, só na terça-feira que conseguiram a primeira negociação com a prefeitura, em que a prefeitura aí garantiu, é, já teve uma portaria que já saiu sexta-feira, em que ele não vai descontar as horas de greve dos movimentos, né, que teve aí as paralisações já 13 de março e 2 de abril, e a greve que foi de 16 de abril a 6 de maio. Então, os servidores não vão conseguir. Então, conseguiram arrancar isso, né? Conseguiram também a extinção de uma ação judicial que tinha lá deles, né? E prometeram ter uma interlocução maior aí com os trabalhadores, né? Mas a luta continua, Thalita, porque olha bem mais esse absurdo de você ser uma servidora pública e o seu hospital que te atende não tem uma parte importante que é obedecer. Então, assim, eles não têm nenhum respeito ao funcionalismo público, né? Deveriam realmente fazer as negociações, ver o que está faltando e conseguir isso, né? Para que realmente a os servidores se sentissem que assim, olha, realmente eu tenho um patrão que pensa em mim, né? Mas a Prefeitura de São Paulo, infelizmente, à frente aí Ricardo Nunes, não pensa no seu funcionalismo e cada vez mais tem retirado aí direitos e terceirizado
não chamado concurso público, o que tem prejudicado demais a categoria. E foi um presentão do Dia das Mães para as funcionárias públicas que agora no seu hospital que as atende não tem mais obstetrícia, né? Então, elas não podem mais ter lá essas questões, por exemplo, vai ter seu filho lá. Então, é uma coisa absurda, né? Então, o que está acontecendo e cada dia é pior, né? Então, é isso que está acontecendo e por isso que a gente fala para a população. Quando a gente está lá na porta, a gente está defendendo o nosso direito, mas o seu direito também, né? Porque a gente quer uma saúde melhor, a gente quer uma educação melhor para todo mundo, né? E quer um serviço melhor da prefeitura para a população, mas isso está ficando cada vez mais difícil porque não tem mais funcionários, diminuindo cada vez mais os funcionários públicos e fazendo a contratação de terceirizados, né? Então, é um quadro bem difícil, Thalita. E acho importante ressaltar a mobilização da categoria, das categorias, né, no caso dos servidores, porque é uma forma de se comunicar com a população, né, de mostrar de fato quais são os principais gargalos e a luta que está acontecendo para que, como você coloca, melhorar as condições, não só do trabalho de cada um desses profissionais, mas o serviço que é oferecido no geral, não, Ivone? Sim, no geral, que está ficando cada vez pior. Então, você vai numa creche, muitas vezes é uma creche terceirizada, e às vezes não é culpa da creche terceirizada, porque ela está recebendo muito menos do que ela deveria para manter aquela creche que está ali, né? Então, o serviço de saúde. Então, tem coisas, tem postos, por exemplo, que a gente já tem denunciado aí das OS, que elas recebem mesmo sem atendimento. Por exemplo, se tem um aparelho dela que está quebrado, né? Ela recebe porque o contrato está dizendo, mesmo assim ela recebe mensalmente. Então você percebe que tem várias coisas que é um descaso mesmo da prefeitura em relação aos pacientes, né, à população, e que a gente tem que fazer essa modificação. E aí é muito interessante que na reportagem anterior aí estavam falando dos sindicatos que viraram pontos de apoio no Rio Grande do Sul, né? Isso é verdade, né? Então nós, enquanto movimento sindical, além da nossa luta, é isso que eu falo, a gente faz a luta pela população, né? E também tem essa questão de solidariedade quando a gente vira ponto de apoio. Na pandemia, todos os sindicatos da Central Única dos Trabalhadores viraram pontos de apoio, né? Então, vou dar um exemplo aqui na capital de São Paulo, a quadra dos bancários, lá servia 1.000, 2.000 marmitas por dia para a população de rua, né? Todos os nossos sindicatos colheram, né? Colheram, fizeram cestas básicas e doaram essas cestas básicas para quem mais necessitava. E todos os lugares que têm problemas de enchente ou de seca, a gente se reúne, né? E manda todo o alimento, né? Então, isso é uma questão de solidariedade. Então, quando nós estamos nas ruas, nós estamos lutando por todos nós aí, por todos nós trabalhadores, porque a gente sabe da importância de ter um serviço público de qualidade para a população. Perfeito. Ivone, muito obrigada. Sempre bom contar com você nesse início de semana, viu? Um beijo, boa Tá bom. semana, até Beijo. segunda. Até segunda. Ivone Silva aqui com a gente, presidenta do Instituto Lula, e sempre traz essas pautas relacionadas aos trabalhadores. O que importa a classe trabalhadora, que no final das contas somos todos nós e a sociedade em geral. Sempre bom contar com a Ivone por aqui.